boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. Então, dando continuidade, né, ao nosso estudo, nós temos agora, né, nós estamos falando do livro 3 das Leis Morais, o capítulo 7 da Lei de Sociedade. Lembrando, né, que essa é a 6ª lei. Nós já estudamos a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, e hoje nós vamos trabalhar a lei da sociedade. E aí os espíritos, na questão 766, eles nos trazem, né, Kardec faz a seguinte pergunta, né? A vida social está na natureza? É a resposta dos espíritos. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade e não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Interessante, né? Uma pergunta curta, uma resposta relativamente sucinta, mas que nos meus estudos, nas minhas pesquisas aqui, me trouxe uma série de desenvolvimentos que eu vou trazer, então, para vocês. Bom, em sociedade, né, ou melhor, sociologia, né, que é a ciência que estuda as relações sociais, a sociedade é o quê? É um conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações, costumes.
e que também interagem entre si, constituindo uma comunidade. A gente sabe que muitas vezes, muitos países, por exemplo, eles têm, embora sejam um país que tem uma única divisão geográfica, assim, eles têm, às vezes, costumes diferentes, então quase que se manifestam como sociedades diferentes. Disse também que é o estado dos homens ou dos animais que vivem sob a ação das leis comuns, como, por exemplo, as abelhas e as formigas, que vivem em uma sociedade, dividem as suas tarefas, e a cada família humana também forma uma sociedade natural, ou seja, esse conceito de sociedade ele é uma coisa bastante abrangente, né? Ele vai não só da sociedade, enquanto falamos em a sociedade civil, mas também temos esses outros tipos de sociedade, dos animais e as nossas familiares, né? A família, a própria família. Bom, a vida social ela faz parte da natureza. Nós percebemos isso em todos os reinos. Ela é o mesmo amor onde percebemos a fraternidade. Podemos notar que os peixes, por exemplo, vivem em cardumes, as aves em bando e os animais de todas as espécies em grupo, e que as árvores têm mais vida quando estão plantadas em conjunto. Se analisarmos uma floresta ou um jardim, nos certificaremos da harmonia entre todas as espécies de plantas, insetos e animais ali presentes, todas juntas em uma egrégora de vida, de beleza e de frescor, que faz o equilíbrio, né, daquele ambiente, daquelas coisas. A vida social ela está em tudo, em dimensões diversas, como sendo a harmonia divina, manifestando-se para a felicidade e o bem-estar também dos homens. Dentre os homens, a vida social faz parte da própria vida. Se o trabalho é a base do equilíbrio, o lazer não deixa de ser o equilíbrio do trabalho. Ou seja, Deus nada fez sem um objetivo. Como fala na questão, né, Deus fez o homem para viver em sociedade e não lhe deu inutilmente a palavra e outras faculdades que são necessárias a essa vida de relação, essa vida de trocas com aquele que está do nosso lado. A vida social do homem começa no lar e vai buscando outras expressões até chegar aos conjuntos dos mundos habitados, às formações das galáxias e ao ninho cósmico, onde Deus comanda tudo em plena harmonia, onde todos e tudo se alimentam do seu amor, da luz de vida que parte do seu coração. Para que os homens se entendessem uns aos outros, o Senhor facultou a todos os dons que o tempo passa a despertar na sua esteira. O pensamento, as palavras são o começo de muitos e muitos outros dons na sequência da vida. Cada vez que crescemos para a espiritualidade, ou seja, quando ampliamos o nosso entendimento e as vivências nas leis de Deus, mais entendemos a preciosidade da existência, onde Deus distribui e multiplica vidas pela luz do amor. Deus fez o homem para viver em sociedade, pois ele precisa progredir. Sozinho, ele não consegue desenvolver todas as habilidades e qualidades. Para desenvolver a sua inteligência e a moral, é preciso a troca constante de afeições, conhecimentos e experiências que somente é possível com esse convívio social. É através das relações sociais que aprendemos a ter generosidade, respeito, paciência e tolerância para com os outros, né? Com os nossos próximos. Quem observa com o coração aberto e leveza o desenrolar de tudo, notará as trocas incessantes dos valores imortais nas coisas da criação e nas criaturas durante o seu viver, ou seja, deles e nosso, né? A gente, sendo um bom observador, a gente consegue perceber esse desenvolvimento, né? Dessas relações e como que elas nos modificam, né? Nos fazem aprender. O viver em sociedade nos obriga a trocas incessantes de valores uns com os outros. Mas é importante refletir que somente quando entramos na intimidade de todos os nossos valores, quando alcançamos o comando dos nossos dons, é que as trocas irão desaparecendo.
Por que elas vão desaparecer? Porque encontraremos em nós tudo o que precisamos, porque encontramos Deus à nossa frente, na cidade iluminada da nossa consciência. Ou seja, Deus não está nas leis, as leis não estão, né, não estão dentro de nós, é quando nós reconhecemos que somos criaturas de Deus e aí reconhecemos Deus dentro de si, né, dentro de cada um. Uma outra coisa que eu achei bastante interessante foi um momento que acho que alguém está querendo entrar aqui. É o Sérgio. Uma discussão, né, uma colocação de Miramês, que diz o seguinte: a felicidade dos espíritos parece uma utopia, já que a maioria de nós não pode observar a vida em outras faixas, em outras frequências vibratórias ou em outros planos, sendo que estes se intercruzam infinitamente. Se a gente soubesse, talvez o que, né, está devendo ao irmão mais próximo poderia facilitar em algumas questões essas relações, porém em outras poderia complicar. Então, o véu do esquecimento ele tem esse trabalho aqui nessas questões. Miramês também nos recorda que fomos feitos para a felicidade e que, para tanto, estamos entregues a Jesus, que nos esclarece, nos dirige a todos. A vida social é uma pequena manifestação de que existe a alegria pura, de que existe a felicidade. Basta que os homens entendam o que é esta felicidade. Tudo se enquadra como sendo lições, onde o aprendizado é comum a todas as criaturas, e Deus fez o homem para viver em sociedade. É esta, pois, uma lei imutável, capaz de assegurar todo o nosso equilíbrio na vida e para a vida. Então, essa foi uma questão muito simples, foram muitas os desentendimentos que me vieram dela, né? Obviamente, assessorado pelas leituras que eu tive para trazer essas colocações. Agora, continuando a falar da necessidade da vida social, temos a questão 767. É contrário à lei da natureza o insulamento, ou seja, o isolamento absoluto? Resposta dos espíritos. Sem dúvida, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Com relação a essa questão, eu trago as seguintes discussões, né? O isolamento ele é contrário à lei da natureza. Quem se isola fica afastado ao intercâmbio com as outras vidas. Miramês nos traz um exemplo. Quem deseja estudar a natureza deve observar o corpo humano, esse complexo maravilhoso sob o comando do espírito. Ele é uma sociedade de vidas, de microvidas e uma ação social em trocas até então incompreendidas entre os homens. O corpo humano é uma sociedade de valores para oferecer à alma oportunidades valiosas de crescimento. Eu gosto muito dessa analogia, porque uma vez eu me lembro que eu me vi, né, tipo assim, me coloquei como se eu fosse uma célula do meu corpo. E aquela célula, na verdade, ela trabalha em conjunto, por exemplo, a célula de um fígado, ela trabalha para que aquele conjunto fígado, que é aonde ela está inserida, né, é o que ela sabe que ela faz parte, aquilo funciona muito bem. Mas ela, às vezes, não tem noção do todo de que ela faz parte, mas ela precisa fazer o trabalho dela, né, direito. Então, observar que nós somos parte dessa natureza e que o próprio corpo humano pode ser uma sociedade é uma reflexão muito interessante. Outro exemplo que eu achei assim, também muito interessante, que nos remete a outro conceito de sociedade, é que até mesmo ele usa um livro como exemplo. Então, até mesmo na composição de um livro, as letras que o compõem tiveram que entrar em sociedade para se afinarem com o estudo em questão, com o assunto em questão, e daí surgir a harmonia, concretizando o seu propósito. Então, as próprias letras de um livro, elas também formaram um conceito de sociedade para trazer uma mensagem, que seria esse propósito final. Então, os homens, por instinto, buscam a sociedade desde a era do homem primitivo. Os homens sentem-se melhor juntos com os companheiros que possuem as mesmas ideias.
assim como os alunos que estudam juntos, aqueles grupos que se formam, os médicos que trabalham em equipe, os engenheiros que trabalham focados em projeto, bombeiros que, por exemplo, precisam fazer parte de equipes de salvamento. São exemplos, como qualquer outra profissão, que nós muitas vezes precisamos trabalhar, aprender a trabalhar em equipe. O homem arredio, ele, na verdade, sofre consequências desse isolamento e atrofia seus valores. É bem verdade que, às vezes, é necessário um pouco de solidão para nos fazer pensar sobre as leis de Deus, mas que nunca devemos permanecer centrados nessa solidão. Há momentos em que a reflexão, né, a autorreflexão, se parar para avaliar, para pensar, meditar sobre assuntos é essencial, mas, na verdade, é aquele seu momento com você mesmo, para que você possa ter ações, né, benéficas para com o que está no seu entorno, com todo, né? Então, essa questão, na verdade, ela foi muito bem formulada, porque ela nos faz recordar que o isolamento é contrário a essa lei da natureza e que, de vez em quando, é o remédio para ensinar a alma a pensar no Criador, refletindo sobre a necessidade de trabalhar e conviver com os outros. A missão de Jesus não foi outra a não ser a valorização da vida social. O cristianismo estimula esta forma de vida, revelando todas as leis de amor para benefício do conjunto. Foi o que Jesus nos ensinou, né? Trabalharmos para o conjunto vai nos levar ao nosso aprimoramento pessoal. É um trabalho individual em benefício do coletivo. Miramês também nos faz refletir sobre o comportamento do Mestre Jesus, que em sua vida no plano terrestre não ficou solitário. Em primeira mão, ele escolheu os seus discípulos para conviverem com ele e divulgarem a sua mensagem de amor e de fraternidade. Convém observar que, quando se fala de Jesus, reúnem-se companheiros para a propagação da fé. Como mensagem final desse item, gostaria de trazer que é preciso que os homens, então, se afastem do isolamento e não devemos atrofiar os nossos valores, porque juntos são trocadas experiências que devem ser permutadas com a alegria da vida e as bênçãos do Pai. Fomos criados para viver em conjunto, de onde pode nascer a paz na consciência, o saber e o próprio amor. Agora, vamos ver aqui a questão 768, que traz o seguinte questionamento. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer ao sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algo providencial, objetivo de ordem mais geral? O homem, resposta dos espíritos, o homem tem que progredir, isolado não é isso, não é possível que ele faça isso, né? Por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com outros homens. No isolamento, ele se embrutece e estiola. Eu fui procurar essa palavra porque ela é nova para mim. E estiolar significa enfraquecer, debilita. Então, além do espírito se embrutecer, ele também se enfraquece. Achei muito interessante essa colocação. Então, temos aqui o comentário de Kardec, onde homem nenhum possui as faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se complementam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso aqui, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Trazendo agora as minhas pesquisas e reflexões sobre esse item. O homem procura a sociedade por instinto, por inteligência e pela própria intuição, porque é nela que ele evolui. Não tendo todos os dons desenvolvidos, a alma precisa viver em relação com muitas de suas irmãs para se completar. O que não encontra em uma, acha em outra. E é desta forma que é capaz de viver bem melhor. Assim a gente vai se aprimorando, né? Aparando as nossas arestas com aqueles que estão ao longo do nosso caminho, né? Conosco ao longo do nosso caminho. Todavia, isolada, né? Ela sofre restrições. É a mesma coisa que um doente não querer a companhia, detestar médicos e remédios. Ou seja,
está fadado ao fracasso, a uma permanência maior naquela situação em que ele está enclausurado, que ele está fechado. O progresso dos homens depende das trocas de experiências com aqueles que estão próximos, que estão no seu caminho, com as situações que se apresentam para o nosso aprendizado e a ampliação da nossa consciência. Deus fez os homens assim, visando para todos o desenvolvimento da fraternidade e do amor. Miramês nos lembra que ninguém pode viver só, pois o Pai não nos criou para vivermos sozinhos. Muito embora, para que isso aconteça, é necessário que nos eduquemos na obediência das leis naturais. Assim, come porque vivemos juntos, discutindo, brigando e ofendendo os outros. Não faz sentido na nossa caminhada. É necessário, às vezes, pararmos algumas arestas, mas com o tempo isso deve ir reduzindo de acordo com a nossa maturidade que vai sendo desenvolvida, né? A lei de união, ou seja, a lei de sociedade, não é somente para os homens, ela é para tudo. Os semelhantes se juntam, os próprios pensamentos dos homens se reúnem também por sintonia. E como nos coloca Miramês, eu achei essa parte muito interessante, os pensamentos que são massas fluidas que se congregam por peso, ou seja, por vibrações energéticas, são energias, né? Os pensamentos são energias. Elas se reúnem por vibrações magnéticas, por junções atômicas, ainda talvez um pouco fora do nosso entendimento, em termos da física, né, do que se conhece da física hoje, mas na área espírita a gente já conhece alguns conceitos relacionados a isso, né? Uns buscando os outros da mesma estirpe ou da mesma vibração. E nesse aconchego são estudados pelos engenheiros siderais sobre onde e como podem ser utilizadas essas aproximações. Na oportunidade de trabalho no plano terreno, na Terra nada se perde. Os próprios pensamentos inferiores são desviados em parte para um campo magnético que circula na Terra e dali, após as devidas modificações, transmutações, ajustes, né, essas energias são utilizadas em muitos outros trabalhos. Elas podem ser até transmutadas e devolvidas sob forma de bênção, como muitas vezes vemos em trabalhos palmétricos, né? Ao escutarmos as palavras do Evangelho, as mensagens dos benfeitores da espiritualidade, vêm as mensagens da espiritualidade maior. O mundo espiritual derrama sobre todos os corações amor, falando de modo que se pode vivê-lo, dando sinal de fé e da propagação do bem. Homem nenhum possui faculdades completas de todo saber, sem o concurso e a colaboração dos outros. Mesmo os espíritos completistas, ou seja, aqueles que já estão a ponto de não necessitarem mais de reencarnarem, né? Eles não vivem em área onde a maior parte dos homens, ainda não vivendo na maior parte em que os homens habitam, mesmo esses vivem juntos por um grande amor à causa de viver melhor e em nosso auxílio. Então, que sejamos muito felizes e gratos em saber que Deus está sempre presente em nossos corações, nos auxiliando e nos intuindo para a felicidade eterna. Então, essa nossa caminhada em sociedade, ela é necessária para esse nosso aprimoramento espiritual. Então, foram essas as considerações dessas 3 questões. Eu vou agora passar a palavra para o Celso. Pode falar, Sérgio. Eu quero dar boa noite a todos. Entrei aqui atrasado porque, em parte, da Tijuca ficou sem luz. Então, só agora que eu pude, quer dizer, peguei uma boa parte da sua apresentação. Que coisa maravilhosa, né, Norminha? Com certeza. O laço que a gente tem, né, Norminha? É verdade. Eu não sei se primeiro são os Beatles e depois os Rolling Stones, ou primeiro foram os Rolling Stones e depois vão ser os Beatles. Mas eu posso dizer a você que fiquei muito feliz de ter conseguido entrar e ter voltado aí. Os exemplos, as associações foram sensacionais.
Agora vamos esperar o que os Rolling Stones vão trazer. Sérgio, gratidão. Gratidão, Betinho. Obrigada a vocês. Eu vou passar a palavra para o Celso e vou continuar aqui passando as questões, Celso. À medida que você for evoluindo, eu vou evoluindo as questões. Obrigada, nós evoluiremos juntos. Muita relação. Vamos lá. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende de quando você vai ver. Mas é muito interessante o que o Sérgio falou. Eu também caí na energia. Eu estava acompanhando, fui até quando o mestre Hernandes falou, vou repassar aqui a síntese da parábola, caiu. Aí eu mandei mensagem para a Norminha, mandei SMS, mandei tudo, nada chegava. Ainda mandei mensagem para a Simone Aires, que estava na live aqui, mandei nada, ninguém, nada. Aí eu falei, bom, vou esperar, não posso fazer nada. E aí a energia volta, a luz brilha, aí a gente pega o finalzinho aí da Beth e vamos embora. Tá tudo certo. Isso aí. Eu fico grata que a sua luz voltou, porque eu estava aqui já pensando que eu ia ter que falar essa parte também. Falei, caramba, mas tudo bem, né? Estamos aí. Não estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. A espiritualidade age. Mas estou muito grata por que vocês conseguiram entrar. Exatamente isso. Olha o que ganchão bacana. É lei de sociedade. Ninguém pode ficar sozinho. Nada de isolamento. A tua fala, a gente vai junto, vai aprendendo junto, entendeu? Vai caminhando nesse sentido. Chega o Sérgio para dar uma força, o pessoal que está com a câmera fechada aí também está junto, está todo mundo junto. Vamos lá. É a 769, é isso? Necessidade, é a 769. Necessidade de vida social. Vamos lá. Concebe-se que o princípio geral, a vida social, esteja na natureza, mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o isolamento ou o isolamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? A gente acabou de ver. Isolamento absoluto, jamais. Não é? Veja, por que uma pessoa se isolaria? Qual o motivo? Né? Quando ela se isola, ela deixa de aprender e deixa de ensinar também. Então, ela tem as duas vias, ela deixa de contribuir, está aqui embaixo depois, ela deixa de contribuir com algo útil. Né? Ela se coloca à margem, isola, é o isolamento absoluto. Não quero, vou para o meio da mata, vou ficar lá no alto da montanha, não quero saber, não quero contato com ninguém, não quero nada. Isolado. Qual o motivo? Do que essa criatura foge? Foge dela, foge de alguém? O que será que essa criatura traz dentro de si? Não é? São questões que a gente vai buscar em função disso. O que será que ela não quer ouvir do outro? O que será? Por que será que ela não quer se expor? A gente vai pensando, vai trabalhando em cima disso. Então, a resposta é assim, satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Olha que interessante. Merece-te isto, aprovação? Os espíritos jogam para o Kardec. Você aprova isso? O cara está lá bebendo todas. Pô, é legal isso? O que você acha? Peraí, não é bem assim. Então, na natureza, existem condições que serão de parcial isolamento, que vão fazer sentido quando a gente falar aqui, mas o isolamento absoluto, não, porque ele parte de uma satisfação egoísta. Sou eu comigo mesmo. Eu estou isolado em mim. Eu não me abro para receber nem para dar. Tá? Eu estou ali numa redoma, guardado, não sei de quê. Talvez eu nem saiba porque eu estou nessa condição de isolamento. Talvez eu nem saiba por que eu estou sendo levado para isso, ou porque eu acho que isso é assim. Então, a gente tem um caminho aqui. Tá? Então, lá embaixo. Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Olha só, ele não está sendo útil nem a ele mesmo. O que essa criatura está fazendo por ela? Vamos pensar assim, eu vou fazer por mim, mas ela está fazendo o que por ela? Nada.
Ela se aparta, se isola, se esconde, não faz a troca, não cresce junto, não evolui junto, como a gente acabou de falar aqui. Veja, um estudo, né, a Beth trouxe aí vários exemplos, mas nós temos aqui um grupo. A finalidade do grupo é estudo. Todos estamos juntos. Cada um acrescenta uma coisa. Se eu ficar isolado aqui no meu bunker de estudo, eu vou perder uma série de informações que vão contribuir muito para o meu crescimento e posso dar também uma colaboraçãozinha. Então, essa troca é fundamental. Né? Então, é aquela história. É útil? Pensa, é útil ou não? Não, não é. Então, eu tenho que sair daqui da redoma. Eu tenho que colocar alguma coisa para fora. Lembrando que cada um de nós é um espírito imortal com a sua própria caminhada, com a sua própria vivência. E nessa caminhada, nessa vivência, a gente traz coisas que vão contribuir para o outro. E o outro vai trazer coisas para a gente. Beleza? Vamos lá na 770. O que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato com o mundo? A resposta está ali, duplo egoísmo. Olha só, a gente está falando sobre isso. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ó, essa criatura, ela foge do mundo, né? Ela evita, ela se isola, mas de que mundo ela está fugindo? Certo? Está evitando contato. Por que ela não quer ter contato com o mundo? Né? A gente vai comentar aqui. Por que ela não quer contato com o mundo? Ela foge da vida em sociedade, por quê? Novamente, o que acontece? O que ela tem que não pode ser revelado? Que situações ela passou pela vida? Aí eu vou buscar lá desde a infância. O que fez essa criatura buscar esse isolamento, se fechar, vou falar assim, tá? Se fechar em si mesma. O que aconteceu? Será que foi um trauma? Será que foi uma dor? Será que foi uma dificuldade? Será que foi uma perda? O que aconteceu? Mas a gente tem que saber por que ela está fazendo isso. Né? Quando ele coloca ali duplo egoísmo, é aquela situação. A criatura deixa de aprender, mas também deixa de ensinar. E isso não é útil. Tá? Vamos lá. 770A. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Olha a resposta. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Meu amigo, não importa. Faz o bem sob qualquer aspecto. Ah, mas aquela pessoa, mas aquela situação já foi. Administra isso. Busca entender o porquê daquilo aconteceu, por que houve aquele fracasso, por que houve aquela perda. Busca entender isso. Então, ó, evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula, se isola, cai em outro, pois esquece da lei do amor e da caridade, que está aqui, o capítulo 11, vai ser falado mais para frente. Né? Então, lei do amor e da caridade. Fora da caridade não é salvação, isso é uma das máximas. Né? Então, a gente tem que buscar esse contato, e esse contato não precisa ser nada grandioso. Essa troca não precisa ser com efeitos especiais. É um abraço, um sorriso, sabe, um olhar que apoia, tudo isso faz parte. E se eu estou isolado, eu perco a oportunidade de receber. E também não vou dar, certo? Eu vou afundando ali. Tá legal? Vamos lá. Vamos caminhar mais um pouquinho. Na 771, ó, que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mistério de socorrer os desgraçados? É diferente. Não é a mesma coisa. Veja, a pessoa se isola do mundo, de qual mundo? Né? Vamos dar um exemplo claro. Francisco de Assis deixou o mundo. O mundo em que ele vivia, o mundo da fartura, o mundo das posses, né? O mundo da elite, largou aquilo tudo. E se voltou ao socorrer aqueles que estavam num outro mundo. Então, ele sai do mundo da materialidade, do mundo material, do mundo imediatista, e se aproxima da espiritualidade.
do mundo espiritual. Então, ele sai dali, obviamente, ele já trazia isso, né? Isso fica nos bastidores. Ele já trazia vou falar assim, essa tarefa de percorrer até um determinado momento da vida dele no mundo material, imediatista. A partir dali, ele olharia para uma outra situação, socorrer aqueles menos necessitados que ele, materialmente falando. Curiosamente, ele se torna um necessitado no mundo material. Mas o que ele ganha no mundo espiritual? Né? Aquele amparo daquela pleiade, daquela equipe espiritual que o amparava, da qual ele fazia parte. Então, olha a resposta. Esses se elevam rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazer o bem obedecendo à lei do trabalho. A lei do trabalho é uma lei que está aqui também, está no capítulo 3, ela é fundamental, né? Às vezes a gente pergunta, poxa, quem inventou o trabalho não tinha nada para fazer. Mas quando a gente pensa desse jeito, é porque a gente desconhece, né, a importância da lei do trabalho, que é uma lei que está dentro dessa questão da lei de sociedade. Porque em trabalho nós trocamos nas nossas tarefas, nós trocamos com pessoas, absorvemos ideias. A Beth falou de energias, nós trocamos energias positivas e algumas vezes negativas também, né? Mas faz parte. Mas esse é o trabalho do espírito imortal que busca superar a si mesmo. Então, essa lei ela está aí com um sentido muito grande. Então, aqui voltando, ó, esses se elevam. Eles se elevam rebaixando-se. O cara se eleva como, irmão? Francisco de Assis atinge os páramos celestes. Jorge Coelho gostava de falar disso. Os páramos celestes, se tornando um dos seus assistidos. Ele deixa tudo de lado. Aos olhos do mundo material, aos olhos do mundo que ele vivia, da classe onde ele estava, ele se rebaixa. Ele vai ao... Vou chamar aqui, porque às vezes as pessoas naquela época poderiam ter falado isso. Caramba, o que aconteceu com Francisco? Olha como é que ele está. Vi agora desse jeito, não tem nem o que comer direito, as suas roupas, vejam isso, como é que pode? Aí eu de gosto de mãe, né? Poxa, eu não criei meu filho para isso, sabe? Mas aí o que acontece? Ele se eleva na categoria de espírito imortal, porque ele não está ali egoisticamente pensando nele, como nas questões anteriores que nós lemos. Ele está pensando no todo, no coletivo, na grande família humana da qual ele faz parte. Aí o cara marca gol, golaço. É o que a gente tenta fazer. A gente ainda tenta fazer isso, a gente tenta buscar, né? Mas a gente ainda tem algumas travas, tem algumas certezas, que ao longo elas vão caindo. E tem outros exemplos também. Não só o Francisco, mas tem outros exemplos que a gente pode trazer aí. Então, na 771A. Ó. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam, também é diferente do egoísta. É diferente. E veja bem, Beth estudou, preparou lá a fala dela, pesquisou e tal. Beth, se você estivesse no meio da torcida do Flamengo, como é que ia ser? Não é? Não, eu nem sei o que dizer, porque eu sou flamenguista, já Paulinho, Então, não me escute. Não, o Paulinho não sabe de nada, deixa ele. Então, olha só como é interessante. Você precisou de um isolamento, de um afastamento do mundo rubro-negro, nação, eu também sou, fala baixo, da nação, tá? Para você poder concluir o seu trabalho, o seu estudo. É diferente, isso não é uma forma egoística. Você se preparou para trazer brilhantemente, como disse o nosso produtor musical Sérgio Murilo, né? Beatles, brilhantemente. Agora, se você não se afasta, não dá um tempo, peraí, gente, estou estudando aqui, dá licença, eu vou ali. Imagine na ciência, né? A gente passou por um período agora que foram necessárias pesquisas incessantes, exaustivas, para encontrar uma vacina, para encontrar alguma coisa. Quanto de isolamento essa gente teve? De repente, essa gente nem comia, nem dormia. Vou deixar assim nessa conta.
mas era um isolamento necessário, tinha um fim útil, era preciso, não é egoisticamente. Eu não estou isolado do mundo, não é isso, é diferente. Então, essas questões elas estão bem claras. No primeiro momento, tem o isolamento egoístico, e no segundo momento já tem essa coisa aqui, que é olhar para o todo. Tá certo? Então, vamos lá. Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam, não se isolam da sociedade, porque, porquanto ainda trabalham para ela. Tá certo? 772. Vamos lá, vale a pena. Cadê? Ah, tá ali. E pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas, desde a mais antiguidade, a mais remota, mais distante, onde você possa imaginar, desde a mais remota antiguidade. Vou direto na resposta. Perguntai antes, a vós mesmos, se a palavra é faculdade natural, por que Deus a concedeu ao homem. Lembrando, na nossa caminhada enquanto espírito imortal aqui, houve um momento que a gente não falava, né? A fala ela foi sendo desenvolvida ao longo do nosso desenvolvimento. Né? Todo o sistema fonador, a respiração, essa coisa foi sendo desenvolvida. À medida em que o ser humano foi evoluindo, ele foi ganhando, vou chamar ganhando, tá, gente? Entende aí? Ele foi ganhando o direito à fala, ele foi se especializando. Por trás disso está a divindade. Então, por que Deus concederia a uma de suas criaturas o direito de falar, o dom de falar, o dom de se comunicar, de fazer as trocas, de ensinar e aprender, tá? Para que essa criatura depois não, eu só sei de uma coisa, eu não falo é nada. Eu, boquinha de siri, não falo nada. Como? Como isso é possível? Então, vamos lá, continuando na resposta. Deus condena o abuso, e não o uso, o abuso, falar demais, falar sem pensar, falar por qualquer coisa, dar qualquer opinião, ter mania de se meter nas coisas, sem saber o que está acontecendo, lê uma notícia, uma capa de notícias, já sai comentando, pega lá as coisas que vem na internet, sai já divulgando. Tem que olhar. Esse é o excesso, esse é o abuso, condenável em qualquer instância. Tá? Vou ler de novo. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe otorgou. Entretanto, o silêncio é útil. Opa, como assim? O silêncio é útil? Sim. Pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Quantos de nós, alguma vez, cara, eu preciso ficar um pouco sozinho aqui. Ficar em silêncio. Eu preciso me recolher. Eu preciso ordenar aqui os meus pensamentos. Eu preciso arrumar a casa aqui que está meio confuso. Então, eu vou ficar em silêncio para me ouvir. Eu preciso me ouvir. O que está acontecendo aqui na casa mental? Eu preciso ouvir. Então, cala a boca. E aí eu começo a fazer o tal do silêncio útil. Pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Então, olha o silêncio. Se eu quiser falar com Deus... Não vou cantar não, tá, gente? Foi só uma breve... Tá? Não é isso? Gil? Cara, você se recolhe no silêncio. Entra, mergulha dentro de si, eleva a sua frequência, eleva os seus pensamentos, seu padrão vibratório, para entrar em contato, entrar em comunicação conosco. A gente consegue acessar a espiritualidade maior, quando silencia o nosso barulho mental de todos os dias. Os boletos, essas coisas todas que ficam na nossa cabeça. Silenciou, a gente consegue. Aí vamos lá. Mas o voto de silêncio é uma tolice. O silêncio útil é uma coisa. O voto de silêncio, simplesmente não digo nada, não falo nada, é tolice. Sem dúvida obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Olha, o não falar nada, ou fazer o voto de silêncio, eu só não estou articulando palavras. Mas como é que está aqui? Como é que está o vendaval aqui? Um F5. Como é que está aqui em cima? Eu só estou
certo? Então, no silêncio útil, eu entro em contato comigo através da prática do recolhimento, tá aqui na resposta. E aí eu consigo acessar a espiritualidade superior. Simplesmente colocar uma máscara, uma mordaça aqui, não vai resolver nada. Tá? E aí tem o comentário do nosso amigo Kardec: o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então, fazer o bem pelo bem faz bem, meu bem. É isso que é preciso. Tá? Não importa. E o bem, eu vou falar isso, não precisa ser nada grandioso, fazer o bem, simplesmente. E a gente cumpre com a lei do progresso, todos nós estamos sob essa lei, nós estamos a caminho, nós estamos em progresso, e na medida em que a gente vai conseguindo fazer o bem de acordo com aquilo que a gente alcança, o nosso progresso se torna mais suave. Essa lei se torna mais leve, o jugo se torna brando. É isso. Eu não vou estender mais não, né, Norminha? Porque você sabe que caboclo falador é um caso sério. Boa noite, gente. Muito obrigado. Ô, Celso, gratidão nossa. O Sérgio está querendo falar. Fala aí. Fala, meu querido. irmão. Eu vou contar aqui o Celso, né? 2 minutinhos, pode ser? Claro. O Celso, eu tenho os cabelos brancos, mas você sabe que eu sou muito mais novo do que o Celso, tanto que ele foi meu instrutor, né? Eu fui. Foi meu instrutor. Aí, a primeira vez que eu fui para o salão para fazer a doutrinação, que era, né, o diálogo, né, ficou mais bonito, o dialogador, o Celso, sem saber nada, ele chegou e disse assim: olha, na hora de você pedir para desfazer, você bota a mão assim sobre a mão do médium e tal, sem saber. E eu não sabia que tinha que fazer isso, sabe? Então, logo de saída, o mundo espiritual falou isso para ele. Aí, daqui a pouco, lá no meio do trabalho, o Celso fala para mim: olha, você não precisa ficar em pé, não. Aí eu falei: mas eu estou sentado o tempo todo. Ele disse: não, então deixa para lá. Eu falei: ih, rapaz, o negócio aqui é profissional, o cara é profissional mesmo. E aí, ele foi, me deu as instruções e tudo, depois eu tive o prazer de voltar a trabalhar com ele, e foi assim que aconteceu. Bom, eu estou contando isso, que uma certa ocasião, eu não tenho mediunidade ostensiva, mas de manhã cedo, eu, quando vou fazer palestra, quando eu vou fazer live, algumas coisas assim, de todos os tipos, né? Não é só espiritual, eu tenho umas inspirações de manhã, né? Que eu sei que não são minhas, porque eu fico pensando: onde veio esse troço, né? Então, uma vez eu tive uma história que veio para mim inteira de manhã cedo, e depois, na mesma semana, eu vou assistir uma palestra do Celso com o seu Jorge, e ele conta uma história parecida dele. Então, eu vou contar antes a minha e depois ele conta dele. E é o seguinte: a história veio direto para mim. Um indiano, né, numa aldeia, ele resolve fazer um recolhimento, quer ficar 20 anos recolhido lá numa daquelas cavernas e tudo, e só queria que o pessoal levasse água e levasse um pouquinho de comida para ele e tudo mais. E ele, então, passa esse tempo todo, ninguém vê, bota assim na comida e a aguinha perto ali da entrada, e saem e tal. Depois de 20 anos, vão buscá-lo, conforme foi combinado. Então, ele volta descendo com aquelas perninhas mambetas dele, igual a minha, né? Aí vem ele com aquela fralda, vem descendo, amparado, aquela coisa toda. Aí ele chega, santo homem, que coisa maravilhosa, seja bem-vindo. Aí ele volta para a casa da onde ele saiu, de onde ele morava e tudo. Santo homem, você quer uma água? Ele falou: eu vou aceitar uma aguinha. Aí foram lá e pegaram uma caneca e botaram água para ele. Ele falou assim: não, mas eu queria na minha canequinha. Aí eles disseram: ah, santo homem, a canequinha quebrou. Quem quebrou a minha canequinha? Quer dizer, foram 20 anos para o espaço, entendeu? Quem quebrou a minha canequinha? Aí o Celso pode contar uma história lá, que ele tem uma caneca que ele ama, uma coisa assim, um negócio, sabe? Pode contar, Celso.
possível. Eu não fiz esse retiro tão longo, talvez não tenha dado certo por isso. Mas eu tinha também, eu contei isso, uma caneca, a gente estava falando, acho que era de desapego, um troço assim. Eu tinha uma caneca azul, de plástico, dessas de R$ 1,99, que tudo que era líquido eu bebia ali. Eu, mate, água, açúcar, eu deixava tudo ali. E eu usava um recurso de congelar metade, que aí estava sempre gelado, né? E aí eu, feliz da vida, com minha canequinha. E aí, até que um certo ponto, eu fui quebrar o gelo com a faca, peguei e fiquei quebrando o gelo. E a faca dilacerou a canequinha. Eu falei, gente, e agora? O que vai ser? Pô, minha caneca, tal. Aí eu já tinha assistido as palestras, Jorge Coelho, Arthur. Aí eu falei, gente, eu estou aprisionado a uma caneca. Não é possível. Quando eu desencarnar, eu vou virar fantasma atrás de uma caneca. Então, aí foi o grande lance de desapegar, soltar as coisas, né? Então, foi isso que o Serginho viu. Eu estava preso a uma caneca azul de plástico de 1,99 e ali foi o meu despertamento. Deixei a caneca, deixei ela aí. Vai. Não, e não adianta 20 anos no silêncio, isolado, porque os budistas, eles dizem que não é lá em cima no monastério, é quando desce para comprar o peixe no mercado é que a gente exercita. Lá na Ramatiz é tranquilo. Meu irmão, por favor, beba água. Pode vir, não, pode vir você na frente. Meu irmão, assina você aqui, pode deixar, eu espero. Aí o cara vai lá no metrô, os dois, quando abre o metrô, correm os dois, um empurra o outro para sentar no banco. Então, é na abertura da porta do Pavuna que a gente vê a nossa evolução. Não é na Ramatiz. Na Ramatiz é mole. É o lugar mais educado do mundo. Pois não, meu irmão. Ainda tem um tom. Eu não estou sendo debochado, não, mas tem uma entonação, sabe? Ah, irmãozinho. Acabei de perder 3 encarnações. Era para ganhar uma. Aqui nesse trabalho, acabei de perder 3. Ô, Sérgio, eu estou escutando a história de vocês, estou pensando aqui, se meu marido estivesse ouvindo isso, eu estava lascada, porque ele ia falar, olha só, você não está aprendendo nada, né? Porque eu reclamo com ele as coisas do dia a dia, né? O fogão que nunca está limpo, não é possível. Lá. A gente tem que desapegar. Até que ontem eu virei para ele e falei, não, tudo bem, amor, eu não vou mais falar, não, eu já vi que não funciona, então eu já... Estou começando a desapegar de algumas coisas, mas vou te falar, é difícil, viu? Eu vi a situação agora, assim, vestir a camisa. Totalmente, totalmente. Vestir o uniforme, não vestir nem a camisa, vestir o uniforme dessa situação todinha. É isso. Saudoso seu Jorge Coelho, saudoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. É assim, né? Estamos chegando mais no final desse encontro abençoado. O Celso poderia nos abençoar com a prece final, ele que trouxe aí o estudo final. Eu nem queria, mas devido à grande solicitação, eu até falo. Então, vamos lá, vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez, buscando em agradecimento tudo aquilo de bom que foi trazido aqui pelos nossos amigos da espiritualidade superior, os caminhos mostrados, as percepções, tudo que é importante para que o nosso dia a dia seja melhor, onde quer que estejamos, casa, no trabalho, no lazer, em qualquer lugar, possamos ter essa percepção da importância de estar em sociedade, vida social, troca, aprendizado, ensino, tudo isso, que porque fazemos parte dessa grande família humana, caminha junto. Enquanto houver apenas um desgarrado, todos estarão ali esperando, buscando esse desgarrado para que a gente possa continuar nossa jornada juntos. E por isso, queridos amigos espirituais, queridos instrutores, Mestre Jesus, irmão mais velho, Pai querido, estamos agradecidos e pedindo as bênçãos para que nossa semana, até o próximo sábado, possa ser coroada de realizações positivas. Se houver um desequilíbrio na força, que possamos parar e pensar.
recuperar o nosso ânimo e seguir em frente na luta. Por isso, Pai querido, te pedimos todas as bênçãos e proteção, que a tua misericórdia nos ampare, em família, em amigos, onde quer que estejamos. Dessa forma, pedimos a permissão para encerrarmos essa nossa tarde e noite de estudo, dando juntos graças a Deus. Graças a Deus. É isso.